Bom, então a gente vai fazer essa ovelhinha aqui. Para fazer ela, a gente vai precisar de um novelo de lã, da cor que você preferir, uma tesoura, essa eu peguei grande, mas pode ser pequena também, um garfo normal, uma cola para tecido e as suas mãos. Vamos começar fazendo o corpo da ovelhinha com as mãos. Então, você vai pegar um pedaço da sua lã, ainda enrolada no novelo, e vai fazer esse movimento entre os seus dedos. E aí, a gente vai enrolar bastante esse fio na nossa mão. Quanto mais a gente enrolar, maior vai ficar o corpinho da nossa ovelha. Então, quanto mais voltas der, maior ela vai ficar. Bom, então quando você já tiver enrolado bem essa lã na sua mão, mais ou menos nessa espessura que eu mostrei, a gente vai ter que separar um outro pedaço da lã. Não precisa ser muito grande. E aí, cortar o que a gente já fez na nossa mão. Aí, esse pedaço que a gente tinha cortado, a gente vai juntar as duas pontinhas dele e vai passar por entre os nossos dedos. E aí, a gente vai amarrar, fazer uma amarração, um nozinho. É bom apertar bem esse nó pra ele não soltar o pompom, pra ficar firme na hora que a gente for cortar depois. Então, quando você já sentir que tá firme, a gente vai retirar esse projeto de pompom da nossa mão. E aí, a gente pode dar mais alguns nós com ele estando fora da nossa mão também. Quando você sentir, então, que tá tudo certo, a gente vai começar a moldar isso que a gente já fez. A gente vai cortar a parte daquele fio que a gente tinha separado antes, pra não ficar nos atrapalhando. Se não quiser cortar e quiser cortar só no final também, pode. Não vai interferir no resultado final, é só pra gente não se atrapalhar mesmo. E aí, a gente vai ficar com uma coisa mais ou menos assim. A partir daí, a gente vai pegar a nossa tesoura e vai ir cortando, segurando no nó que a gente fez, pra não acabar cortando o nó e aí desfazendo tudo. A gente vai cortando nas laterais desse laço, mais ou menos aí que a gente fez. Quando a gente já tiver cortado todos esses pedaços, a gente vai ficar com um pompom meio estranho. Ainda não vai parecer o corpinho de uma ovelha. Então, aí, a gente vai pegar a nossa tesoura e vai ir modelando esse pompom, cortando assim nas partes de cima dos fios, para ele ir ficando cada vez mais redondinho. E também vai dar para perceber que os fios vão ficando mais juntinhos e vai ficando mais fofinho, como se fosse o corpinho de uma ovelha mesmo. Então, aqui eu exemplifiquei o corpinho que a gente fez agora e um corpinho maior que eu já tinha feito antes, enrolando mais a lã na minha mão. Agora, a gente vai fazer a cabeça da nossa ovelhinha com o garfo, para ficar um pouco menor. Então, a gente vai fazer a mesma movimentação do fio que a gente tinha feito nas nossas mãos,
mas agora nos dentes dos garfos. E vai enrolar também bastante essa lã no garfo. Da mesma forma, quanto mais enrolar, maior a cabecinha vai ficar. E aí, quando chegar numa espessura boa, eu parei quando tava mais ou menos nesse ponto, a gente vai fazer o mesmo processo. Então, vai cortar o pedaço do fio e também tínhamos que ter separado uma parte do fio antes e juntado as pontas para passar pelo meio do garfo. Aí, quando a gente tiver passado, vamos fazer o mesmo processo de dar nozinhos. Quando a gente sentir que tá firme, podemos tirar do garfo e aí começar o processo de cortar de novo. Aqui eu peguei essa tesourinha menor para ficar mais fácil, mas também dá para fazer com a tesoura que eu tava fazendo antes de cozinha normal. Só vai ficar um pouquinho mais difícil, mas dá também para fazer. E aí eu fui cortando ao redor para desprender esses fiozinhos, pra gente poder depois deixar mais redondinho. Então, a partir daqui, a gente vai começar a modelar para ficar mesmo bem redondinho para a cabeça da nossa ovelhinha. E no final, ela vai ter ficado assim, bem redondinha, bem fofinha. E aí tá o corpinho que a gente já tinha feito antes com as mãos. Agora, a gente vai pegar a nossa cola de tecido, vai medir mais ou menos aonde a gente quer que a cabeça fique no corpo. E aí, passar a cola pra poder fixar bem essa cabeça, para não desmontar depois. E aí, essa vai ser a nossa ovelha pronta. Aqui eu peguei para comparar também uma ovelha maior que eu já tinha feito, lembrando que é só enrolar mais a lã naquela hora de fazer.